Agora tá gravando. Bom, agora a parte principal vai estar gravando. Não tava, não tem problema. Então, a Ah, gente, mas lembra o vamos fazer assim pensamento. essa saudação do Patanjali, tá? Eu vou falar e depois vocês vão repetir, só umas vezes, só para vocês irem aprendendo assim, a fazer, né, essa saudação dele. Eu já tinha explicado na outra aula para vocês, né, a saudação, a importância assim, que a gente está invocando a energia, né, dele. A gente está fazendo um estudo né, que Patanjali deixou para gente, assim. Ele compilou o yoga. Não foi ele que criou e que desenvolveu o yoga. Ele era um acharya e ele compilou isso para que fosse mais fácil de a gente aproveitar todos os benefícios do yoga e entender toda essa estrutura de prática do que é o yoga. É aqui onde está compilado o conhecimento do yoga, né, nos textos que falam de asanas, de posturas, Hatha Yoga de Pradipika, Garanda Samhita, lá vão ser mais diretamente mais práticos para as posturas e para as técnicas. Aqui, né, no Patanjali, ele vai descrever, né, esses 8 membros da prática de yoga, assim. Então, a Ashtanga são 8 membros, né, na tradução. E a gente faz essa invocação para lembrar ele. A mesma coisa quando a gente vai estudar Vedanta, a gente invoca a energia do primeiro professor, de toda a linhagem, né, de professores, até chegar ao nosso professor presente, lembra da Mãe do Universo, que é a criadora, né, manifestadora da matéria, que sustenta toda a vida, né, a Mãe Ganga, né, que é uma manifestação de Saraswati, né? Que eles provêm tudo que a gente tem vem de Deus, né? O alimento, o trabalho, o corpo, né? Energia, tudo que vem de um campo sutil. Então a gente lembra disso porque a gente não está fazendo um mero estudo, né? É um estudo espiritual, assim, muito profundo. Então a gente pode começar assim. Fala, você repete. Yogena chittasya Yogena Chittasya padena Padena vacham Pacham vacham Pacham com V. Yogena chittasya padena vacham. Yogena Chittasya Padena Isso. Malam sharirasya. Malam Sharirasya Sharirasya chavaidya kena. Shavana Kena Yogena chittasya padena vacham. Yogena Chittasya Padena Pacham Malam sharirasya chavaidya kena. Malam Sharirasya Chavana Yopakarotam pravaram muninam. Kena Yopakarotam Kautam pravaram Pravaram muninam. Muninam Patanjalim Patanjalim Pranjaliranatosmi. Pranjaliranatosmi. Abaho Purushakaram. Abaho Purushakaram Shankachakrasidharinam. Shankara Shankachakrasidharinam. Chakrasi Chakrasidharinam. Dharinam Sahasra Hasara Shirasam Shirasam Shwetam Vedam Pranamami Pranamami Patanjalim Patanjali Hare Om. Hari Om. Depois eu, Treinamento, né? Que é o Maranhão? então, eu estou saudando, né, o Criador do Universo, Marion, grande, né? Maranhão. Uma saudação. Engraçado que uma das marcas que a gente trabalha nessa distribuidora lá é Sattva. Sattva, então é o equilíbrio, né? É um equilíbrio que a gente busca entre rajas, né? Que é esse movimento, e tamas, que é a inércia, né? No meio tem esse sattva, e na verdade a gente tem que equilibrar esses polos, e aí
Quando está em equilíbrio Rajas e Tamas, porque tem a hora de movimentar, tem a hora de parar, mas ficar só parado, né? Tamas, o cara só fica em casa dormindo, vendo série, 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 comendo pra caramba. Rajas, o cara não come, só trabalha, 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 trabalha. E aí fica, né? Ou seja, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Tem a hora de trabalhar, tem a hora de descansar. Se a tua mente ela tá em rádios, tu não consegue ter nenhum momento de prazer, né? A mente rajásica não consegue estar presente em nada, nem no ato sexual. Tá lá e a mente está pensando em outra coisa, não consegue estar ali, né? Então, tu tá ali e a tua mente, ou tá ali, não consegue, né, fazer nada na tua vida. Então, tu tem que alimentação, hábitos de meditação, sono, os locais que tu vai socializar, né? Então, daqui a pouco tu começa a ver que tem certos tipos de socialização que te desequilibram, porque tu vai fazer mais presente, né? Até tu comentou comigo, tava lá, eu vi que eu tava já mais deslocado, porque eu comecei a perceber que às vezes tu vê que é um ciclo repetitivo, sabe? E às vezes a mesma coisa, e às vezes a gente daqui a pouco tu começa a reunir com os amigos, e aí sempre as conversas giram em torno da mesma coisa, sabe? As pessoas costumam ficar falando das suas conquistas profissionais, né? Ai, que isso, que né? Às vezes a pessoa Muitas vezes se reúne para tomar cerveja. Tipo, sempre tem, né, uma comida, uma... que normalmente não é saudável, né? E envolvido alguma coisa, né? Bebida, maconha, outras drogas, assim, que te tira a tua consciência. Então, não estou falando que vocês têm que parar de consumir nada. Só estou falando que vocês podem fazer as coisas com mais consciente. Daqui a pouco tu percebe que não é tão bom aquilo que tu está consumindo. Sim, aquele dia eu comentei contigo, foi um insight que eu tive ali, porque logo que iniciou o curso, já estava programado para meus primos chegarem lá em casa, né? Eu já sabia. E ok, né? Eu tenho minha responsabilidade aí, com certeza, mas aí já não tá cabendo mais, sabe? Não tá. Eu já me via, né? Quando eu comecei a mudar meus hábitos, em algumas situações, e aí eu vi que eu estava querendo ter conversas mais profundas, né? Então já teve gente que eu encontrei vendendo e, cara, trocar uma super ideia espiritual, falou, tu vê, eu não consigo trocar uma ideia profunda assim com meus amigos que eu convivo, é sempre futebol, sexo, não sei o quê, entendeu? O que vai fazer, trabalho, e aí uma conversa mais sobre o mental, o emocional, sobre as suas dificuldades, assim, uma coisa que a gente acaba crescendo assim mesmo, acaba às vezes não tendo esse acesso com as pessoas que não estão ainda com um olhar para isso. A pessoa é trabalhar, é conversar como ganhar mais dinheiro, né? Prazeres e tal, e poxa, a gente acaba ficando, não crescendo muito quando a gente fica preso só nisso. Não que não seja bom, às vezes é bom a gente estar numa conversa, mas sabe que não é algo tão profundo, que a gente está falando besteira, está rindo, e a vida é para ser assim. Só que se a gente só se reúne para falar de besteira, a gente nunca cresce se a gente não separa esse momento, né? Claro que daqui a pouco vai ter gente que vai ver que, bom, aquele meu amigo lá, quando eu tô para falar besteira, eu vou lá, porque é o que ele tem para oferecer e eu me conecto com aquilo ali. Não tem problema. E aí tu vai ter aquelas pessoas que tu vai ver que já estão já numa outra busca e tu vai te conectar com aquelas pessoas que é o momento que tu vai crescer mais ali, né? Só que a ideia é que a gente consiga aproveitar todos os momentos. Não é que a ideia não é a gente se retirar do mundo, a gente só fala agora com quem pratica yoga e, né, e tal, porque não tem, senão daqui a pouco boa parte da nossa família não faz e tu vai te desconectar de todo mundo porque eles não estão no caminho. Não, a ideia é que tu consiga estar lá e entender e crescer até vendo a bagunça da família, né? Se reúne no Natal, aí brigam, falam mal, não sei o quê, e aí tu olha já de uma forma diferente daquilo ali, e tu aprecia aquele momento ali, que é um momento natural, né? Inclusive, aqui no Yoga Sutra a gente vai falar de coisas que são naturais a gente fazer. E aí a gente tem que buscar colocar energia para não fazer aquilo que seria natural fazer, né? A parte da violência, né? Algumas questões que são instintivas nossas de seguir o nosso impulso de prazer, assim, né? Instantaneamente, sem olhar, pensar né, se devemos ou não. E a gente vai tendo que lutar contra, né, esses impulsos naturais, né? Tem coisas que são impulsos naturais nossos, que às vezes não são tão saudáveis, então a gente tem que olhar para isso. Vamos lá para o Sutra 1. Na aula passada eu expliquei, dei um apanhado geral para vocês o que é o Yoga Sutra, né? O que são os sutras,
quem, né, essa linha que conecta, né, todo esse conhecimento, que as coisas elas não são para serem ultrapassadas, que tudo que é descrito aqui é para a gente viver, né, conjuntamente esses passos, esses membros do yoga, né, os membros mesmo a gente vai estudar mais adiante, né, um a um, mas São 8. são 8 membros, né? Então começa com yamas, né, que é aquelas coisas que a gente tem que diminuir, né, restringir, né, os niyamas, que é aquilo que deve crescer na gente, que são essas limpezas, né, o santosha, o saucha, o svadhyaya, autoestudo, ishvara pradhyana, essa confiança no poder superior, e aí depois vem os asanas, vem os pranayamas, que são os exercícios respiratórios para controlar a energia vital, pratyahara, que é essa contenção dos sentidos, essa abstração dos nossos sentidos, para que a gente consiga interiorizar e levar para dentro a nossa atenção, né? O dharana, que é a concentração, que é necessário para entrar em dhyana, que é a meditação, e aí a gente conseguir experienciar um estado chamado samadhi, que é um estado de absorção de consciência, e que a gente vai estudar ainda nesses próximos finais de semana, esses tipos de samadhi que tem. Então, tem alguns tipos de samadhi, que ainda tem resquícios de alguns pensamentos e tal, tem alguns samadhis que são mais elevados, assim, que é mais difícil a gente chegar lá, e a gente vai praticando até que a gente consiga experienciar esse samadhi, né, onde não há semente nenhuma de Já pensamento conseguiu nenhum. experienciar isso? Já consegui. Uau. Já. Então, é estados assim que te trazem aqueles pequenos minutos ali, 2, 3 minutos que tu entra num estado de samadhi, assim, reflete toda uma mudança comportamental. Assim. Então, ok, tu vai praticando, vai se alimentando. Isso Eu, faz muito mais sentido para mim do que, por exemplo, eu tenho buscado nos últimos anos me conectar espiritualmente com uma religião, alguma crença, né? uhum, E a minha amiga, esse tempo, ela é evangélica e ela me levou para a igreja para conhecer, né? E aí ela fala sobre essa mudança de coração, essa coisa assim bem cristã e evangélica, né? E uhum, eu não conseguia, para mim não fazia sentido, assim, eu tentei, eu busquei essa mudança, essa coisa assim de me entregar para alguma parte espiritual e sentir essa mudança dentro de mim, de querer mudar algum hábito, de querer evoluir como pessoa. E aí, você falando esses passos, né, da uhum. meditação e tudo isso, parece que faz muito mais sentido trazer essa mudança para minha vida dessa maneira, sabe? Sim. Porque assim, para mim, um caminho espiritual e ter uma religiosidade não significa que tu precisa ter uma religião, Uhum. né? A religião, ela Muito coloca um específica. cercado, assim, dentro da Isso, é gente isso que aí. separa a gente das outras pessoas que não estão no mesmo caminho religioso que a gente está ali. Uhum. Então, a religiosidade precisa ter no yoga, porque tu precisa ter religiosidade para rezar, para lembrar de orar, né? Inclusive, eu falo, tu não precisa te conectar com nenhuma deidade hindu, né? Tu Uhum. pode te conectar. Se tu tem dificuldade nisso, acha uma forma. Pode ser a foto da avó, do avô, às vezes da mãe, do pai, mas a gente tem uma dificuldade de se relacionar com o pai, com a mãe, Uhum. com os avós. Mas pode ser um Cristo, pode ser Buda, pode ser, enfim, algo que te conecte com Deus, desde que tu não fique limitado ali, achando que Deus é aquela imagem ali. A ideia da puja, da oração, é que a gente consiga trazer a espiritualidade para o nosso dia e a gente fique conectado ao longo do dia com a espiritualidade, que a gente não se Uhum. esqueça da espiritualidade na hora do trabalho, na hora de a gente se relacionar com o mundo. E que a gente primeiro vai criando esse hábito e junto com o estudo dos Shastras, a gente consiga ver Deus nas pessoas e na natureza e em todas as coisas. Essa é a ideia da espiritualidade. Uma pessoa espiritualizada, ela está vendo Deus em tudo que acontece. Uhum. Tanto que é ruim, né? Parece ser ruim. Uhum. Porque às vezes, na verdade, as coisas, às vezes elas parecem ser ruim. Às vezes algo que é ruim é bom. E às vezes algo que é bom é ruim. Uhum. Tem lá um ditado lá do criador de cavalos japonês, né? Aí tava lá, fugiu um cavalo dele. Aí os vizinhos, ai, que ruim. E ele falou, talvez. Aí daqui a pouco apareceu uns dias depois o cavalo dele com mais 7 cavalos selvagens. Todo mundo, que top! E aí, E aí talvez. ele, talvez. Aí o filho dele foi domar o cavalo e quebrou o braço.
E aí, que ruim, os vizinhos, né? E ele, talvez. Aí deu uma guerra, foram alistados, o filho não foi porque tinha quebrado o braço. Desse cara, que bom. Ele, talvez. E segue, gente. A história vai indo, vai mostrando que, ou seja, pareceu que era bom, mas, né, depende das coisas. Inclusive, no estudo, né, que ele mostra pra gente que as coisas, nada é bom e ruim necessariamente. Depende da situação, né? Tem um exemplo que o professor deu, que um professor, ele tinha um primeiro professor que estava indo para a Índia, comprou passagem, chegou lá, overbooking, e aí não ia poder embarcar. Daí achou ruim. Consegue ver o casaco também lá, por favor? E aí ele achou, né? Achou ruim e tal. Tá achando, porra, sem embarcar, mas nem precisava ir, né, chegar no dia seguinte. Mas acharam ruim, né? Tu imagina, tu chegar lá na coisa de vender passagem a mais e tal, tu foi, pô, que saco. E aí, quando veio, não, mas assim, a companhia aérea está disponibilizando uma hospedagem aqui no Copacabana Palace e $200 para os custos, não sei o que, e um táxi especial. Aí eles falam, viu? Aí, o ruim ficou bom, né? Só que daqui a pouco ele olhou ali, vocês pediram uma alimentação vegetariana, né? Pois é, não, mas é que já está embarcada a alimentação, então eu vou ter que pedir para uma outra pessoa que carnívoro ficar, e vocês vão no voo. Daí acharam ruim de novo. Estava achando bom, aí achou ruim de novo. Ou seja, né? Às vezes tu tá indo, né, com a família, tu que tem filhos ali, aí tá indo para passear, vamos fazer o acampamento, aí pega o trânsito. Daí fica uma merda. Pô, tu tá indo para se divertir. Aí daqui a pouco tu tá lá irritado porque tu tá no trânsito. Só que tu pode aproveitar aquele momento para brincar, para conversar com a família e tal, depende de como que tá a tua mente. Porque tu pode tornar aquele momento um momento prazeroso, né? Se a tua mente não está em sato, não está em equilíbrio, tu está muito focado lá no que vai acontecer lá, no que está esperando, que tu vai perdendo o que está acontecendo no caminho, né? Não é verdade? Posso botar aqui? Pode. Sim, sim, pode ser. E então, a gente vai começar lá no primeiro sutra, daí se vocês, quando eu for falando, se vocês quiserem anotar o que é o significado, eu estou usando a tradução da professora Glória Arieira. Começa ali no Sutra 1, Hatha Yoga Anushasanam. Como escreve isso? Então, ó, não, já está escrito aí, ó, não está transliterado. Se tu quiser anotar só a minha explicação, porque eu tenho no documento que eu passei para vocês lá, tem Devanagari, tem a transliteração, né? E agora eu vou falar para vocês a tradução. Tá. Né? A tradução é agora, então, o ensinamento do yoga. Né? Agora, então, o ensinamento do yoga. Escreve ali embaixo, ali, se quiserem anotar. O que Patanjali queria dizer, né? Pô, primeiro, Sutra, ele fala agora, então, o ensinamento do yoga. Primeiro, ele está dizendo assim, agora, então, o conhecimento do yoga. Então, agora, então, ó, já existe algo, agora vamos falar sobre este assunto, né? Tão importante. Tipo, e agora que vocês querem muito, que vocês estão prontos, que vocês estão desejando de fato realmente esse conhecimento, vamos falar sobre ele, né? Já que vocês viveram da forma que cada um viveu e talvez não se encontrou nesse mundo sozinho, vamos debruçar dentro desse caminho aqui que vai nos ensinar a viver de forma equilibrada, né? Que vai nos dar uma direção de como agir corretamente no mundo, como usar esse corpo, como usar essa fala, como usar essa mente. Porque a gente recebe uma mente, recebe um corpo e não nos dão um manual de instrução. A gente tem que ser autodidata com o corpo. Então a gente fica na tentativa e erro. É aquilo que eu falei, tu recebe uma câmera lá, e aí tu não sabe, tu vai ficar mexendo num botão, no outro, até para ver como que funciona, vai testar, tirar uma foto, vai mexer na iluminação, na saturação dela. Mas se tiver um professor ou tiver um manual, tu vai saber, não, clica aqui, aumenta tanto, que daí tu vai melhorar. Então, aqui ele ensina como que a gente pode ter uma vida equilibrada
para qualificar esse corpo aqui, dar saúde para esse corpo, saúde para essa mente, e para que nos prepare para o conhecimento mesmo, né? Isso, o modo de vida que é proposto no yoga é um modo que nos prepara para a gente entender o conhecimento final, né, da nossa natureza, que é o estudo do Vedanta, né? Então, esse estudo que a gente está fazendo aqui do Yoga Sutra é a luz de Vedanta, porque aqui ele em alguns sutras ele vai falar, né, desse estudo das escrituras para a gente conseguir se compreender. Mas se a tua mente está muito bagunçada, tu não consegue nem prestar atenção no que está sendo falado, não consegue sentar para ouvir o professor, para ler um livro, e tu nem te interessa por esses assuntos. A gente fala que quando a mente vai se qualificando, a gente se interessa por esses assuntos. Quando a tua mente ainda não está qualificada, tu ainda está tentando adquirir a felicidade no mundo através apenas dos objetos, né? Da comida, de viajar, essas coisas que são prazerosas, né? Mas elas, de fato, elas não te dão a felicidade real, né? Elas, é tudo muito transitório, tu fica sempre muito dependente. Porque se tu só é feliz se tu mora em Florianópolis, se acontecer alguma coisa, tu tiver que morar em São Paulo, tua felicidade ela é dependente. Quando tu é livre mesmo e tu tá conectado com a tua natureza de felicidade, tu é feliz em São Paulo, tu é feliz em Nova York, tu é feliz em Porto Alegre, entendeu? Não, tu já consegue compreender que a tua felicidade não está presa nisso, né? Que não está no trabalho, nem no filho, né? Na companheira, ou várias outras projeções que a gente tem, né? Em um corpo ideal, enfim, essas coisas. Então, tu começa a entender que lá não vai, né? Enquanto não tem, a gente fica nessa ilusão, quando eu ficar rico, quando a minha empresa estiver assim, aí quando eu me aposentar, ou sei lá o quê, a gente fica projetando a nossa felicidade sempre em coisas externas, né? E a ideia é que esse caminho aqui de autoconhecimento proporcione para a gente a felicidade no aqui e no agora, por um entendimento real e lógico do que a gente é. E essas práticas todas ajudam a gente a acessar isso. E aí no Sutra 2 ele vai já dizer, né? Bom, que eu já vou até repetir, eu falei na aula passada, aqui ele vai explicar o que que é yoga, né? O que que é a prática de yoga e o que que ela proporciona, né? O que que a gente conquista com a prática de yoga, né? Lá no capítulo 2, no Sadhana Pada, né? Ele vai dar a prática que a gente precisa fazer. Aqui ele está explicando para a gente primeiro o que que acontece praticando yoga. E aí ele começa aqui, que é no Sutra 2, né? Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. A tradução é yoga é o controle dos movimentos da mente. Então, ó, yoga, chitta, aqui chitta tá dizendo que é a mente. Nirodha é a contenção, né? A contenção dessas variações da mente. E aqui a mente está dando como pensamentos. Yoga é o controle dos movimentos da mente, ou a cessação das variações da mente. Tem várias formas de traduzir. E essa mente como pensamentos. Um pensamento. Chitta, ele está se referindo aos pensamentos. Então, yoga é essa cessação das variações dos pensamentos, dessas variações da mente. Só que, na verdade, assim, tu não para a mente. A mente, ela nunca para. Imagina que ela é um HD cheio de informação e está rodando lá. E aí, quando tu tá olhando para a mente e tu não tem a capacidade de concentrar, tu tá vendo um monte de coisas se movimentando a todo momento ali, porque a mente, ela é assim, ela é cheia de conteúdo. A mente, a gente fala, a mente é quente, é demente e mente. A mente, ela é burra. A mente não tem inteligência na mente, tem inteligência no intelecto, tem inteligência na consciência, não na mente. A mente, ela é só um instrumento, igual o teu olho, tua mão. Tem uma inteligência para fazer o olho funcionar, né? Mas o olho não é inteligente. Quem vê não é o olho. O olho, ele capta aquela informação e joga ela para a mente. Aí tem a consciência, está vendo aquele conteúdo que está se projetando na tua tela mental. O olho, ele só captou, é um instrumento de captação. Então, quem vê não é o binóculo, né? A lente, ela só capta lá a luz, traz a informação. Tem algo lá por trás. Então, o yoga, ele tem essa capacidade de cessar essas variações da mente que fazem a gente não se perceber, não estar presente, e que gera essa inquietação, que gera ansiedade,
te gera depressão, porque na mente tu tá lá, daqui a pouco tá olhando pro passado, tu quer reviver coisas que tu viveu, daqui a pouco tu lembra da tua infância, ai, que tempo bom, que não sei o quê. Ou tu fica projetando no futuro, às vezes tu tá num momento que não tá bom atual, e aí tu quer sair daquele momento, tu fica te projetando para adiante, ou tu fica com medo de coisas que vão acontecer, que não aconteceram ainda, que às vezes é só uma ilusão na tua cabeça. Então a ideia é que a gente consiga, pô, nesse momento tô aqui seguro, tô alimentado, tô bem, tenho tudo que eu preciso, por que que eu vou ficar sofrendo por antecipação, né? Por que que eu vou ficar sofrendo pelo que já passou, né? Tem gente que acontece alguma situação na vida e passa o resto da vida agarrado naquilo lá, naquele trauma, né? Vira um trauma para a pessoa e ela já não consegue mais viver de forma equilibrada. O yoga, ele vai possibilitar que a gente consiga estar atento, concentrado e consciente. Então, quando a gente vai fazer a aula de asanas, por exemplo, a gente respira ali só pelo nariz. Toda aula. Fecha a boca e vai fazendo as posturas respirando só pelo nariz. Isso vai fazer com que a gente esteja com atenção naquela respiração, que a gente esteja com atenção no corpo. Então, a gente vai alongando, vai flexibilizando as articulações, vai alongando a musculatura e vai treinando a concentração. E a gente também vai lembrando de que a gente está fazendo aquilo para se qualificar, porque a gente quer, né, buscar um autoconhecimento, porque a gente quer paz de espírito. Então, por isso que a gente começa fazendo a oração no início da prática de yoga, porque a gente já dá um significado maior. Eu não vim fazer um alongamento gourmet, né? Eu vim aqui para buscar autoconhecimento. Eu vim aqui porque eu não estou bem, porque eu quero ficar bem, porque não quero ficar sofrendo com essas variações da minha mente. E aí, então, yoga é isso, yoga é a cessação das orações da mente. Agora, vamos pensar assim, se tu faz uma série de outras ações que vão desequilibrar a tua mente, tu vai deixar tua mente agitada. Então, quando tu faz alguma coisa errada, assim, que tu sabe, tu entende que não é dharmico, que não é correto, tu enganou alguém para obter algum lucro, alguma coisa, tu fica preocupado depois, né? A tua mente, ela não fica tranquila. Então, a gente, né, Dharma Rakshata Rakshati, né, que é o Dharma protegido, protege. Então, quando a gente faz aquilo que é certo, a mente fica protegida. Quando tu não fez, tu deixou para a última hora um trabalho da faculdade, um negócio e tal, a tua mente fica incomodada, né? Quando tu estudou ou tu vai fazer uma prova e tu sabe que tu não estudou o que tu deveria estudar, tu fica preocupado. Se tu estudou, fez o teu melhor, tu senta ali e fala, pá, eu tô com a consciência tranquila. Eu estudei tudo que eu podia aqui, eu me abdiquei de lazer, não sei o que, eu fiz todo o meu trabalho que eu precisava fazer. Se eu não passar aqui, é porque eu não consegui. Daí tu não fica feliz por isso, mas tu também não fica se sentindo culpado, né? É, na verdade, agora se tu sabe que tu não fez as tuas ações, tu for negligente com o cuidado do teu filho, né? Tu vai ficar te sentindo culpado se acontecer alguma coisa. Agora, se tu tá fazendo tudo certinho, aconteceu um acidente que era inevitável, tu fica tranquilo, tu não gosta, tu fica triste por o que aconteceu. Mas tu não vai ficar te sentindo culpado. Então, quantas vezes acontece, né? Às vezes acidente com criança, e aí o pai sabe, pai, foi negligente. Deixei lá, eu deixei fazer tal coisa. Ou às vezes a gente é negligente com a gente mesmo, né? Então, quando a gente vai lá e está com problema de saúde, a gente sabe que a gente não se exercitou, que a gente não se alimentou, que a gente não sei o que não dentro. Fica, né, com a mente culpada. Agora tu sente assim, pá, me alimento bem, tomo água, faço não sei o que, pá, fiquei doente. Aí tu fala assim, tá, tudo bem, era o que era pra ser. Né? A culpa não é minha. Por que? Porque, não, mas mas aí que tá, sabe que isso, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente briga com Ele também. Para entender o porquê. Não, porque tu tem intimidade. Quando tem intimidade, quando tu conhece alguém, às vezes tu não fala alguma coisa. Quando tu pode ver, a gente briga com quem a gente tem mais intimidade, né, mano? Aí, quando tu conhece a pessoa, tu pega mais leve. Então, até uma vez uma pessoa falou que tava lá e uma pessoa falou que ele tava xingando o Ishvara, né? Aí ele falou, ah, mas você tá xingando o Ishvara? Ele falou, sim, eu tenho intimidade com ele, né? Pô, aí ele falou, pô, tinha que ser assim, precisava ficar 4 anos aqui, na Índia, morando aqui, largar toda a minha família, tudo para estudar. Não poderia ser mais fácil. Tem que aprender todos esses mantras aqui, tem toda essa parte. Então, podia ser mais fácil também. Por que é tão difícil? Tem que ralar tanto, né, para conseguir obter esse conhecimento, né? Ele tava de cara, porque ele tava passando por um processo lá que estava sendo difícil, né? Eu, às vezes, eu quando teve lá o Covid, que eu peguei lá em 2021, cara, eu fiquei 12 dias com dor de cabeça. Chegou um dia aí que eu tava com raiva. Eu falei, tá que pariu, por que que tu criou esse vírus? Desgraçado.
porra, não aguento mais, não dá para aliviar. Tipo assim, eu já de cara, já. Teve um dia que eu levantei gritando, assim, nas janelas, assim, com os vizinhos, assim, que eu tava já, assim, ó, por aqui. Precisava botar para fora de alguma maneira. Eu abri a janela, essa porra, não sei o quê, a gente fazendo uns barulhos lá, eu já peguei, não me aguentei, foi meio. Mas tudo bem, né? É o que eu conseguia fazer no momento. Né? Isso já me fez assim. Sou uma pessoa que não sou muito paciente, né? Que tem esses defeitos que eu tenho, e eu tenho que aceitar esse ser da maneira que ele é e trabalhar aquilo, né? Que eu posso trabalhar para não eu não sofrer e não gerar dor nos outros, né? Mas, querendo ou não, isso já me fez assim. Então, tem gente que é tímido, e aí tem dificuldade no mundo que é tímido. Ó, isso já te fez tímido, aí tu tem que trabalhar a tua timidez, né? Mas tu também tem que te aceitar, né? A tua personalidade. E então, vamos lá. Deixa eu só ver qual que é. Não me lembro todos os sutras que eu separei para vocês. Também tô sentindo hoje. Então, o Sutra 3. Tada, Drastuhu, Swarupe, Pastanam. Então, há a permanência na natureza do sujeito. Há de haver. Há de haver isso, de existir. Então, há a permanência na natureza do sujeito. Ou então, eu me situo na minha natureza real. Também dá para se traduzir dessa forma. Eu estou lendo aqui para vocês a tradução direta da professora Glória, mas tem outras formas de tradução. A permanência Na, na natureza do sujeito. Então, Que pode significar que quando tu consegue cessar as variações da tua mente, ou seja, tu parou de projetar a tua atenção para os objetos e para as coisas, tu te situa na tua natureza real. Seu estado zero. Estado zero, exatamente. Aí tu tá ali, quando tu conseguiu esse processo, tu tá em samadhi, tu tá absorvido em ti mesmo. Então, não há projeção. Naquele momento, tu não tem papel nenhum. Tu não é filho, nem pai, nem empresário, nem estudante. Tu não está identificado com o teu corpo, se é alto, se é magro, se é baixo, se é forte. Tu não está identificado com a questão social, se tu é rico, se tu é pobre. Assim, quando tu consegue cessar essas variações, tu não está identificado com nenhum pensamento. Tu está ali, a gente chama a nirvana, né? Entra naquele estado de plenitude, de completa paz, de completa conexão, né? De completa sabedoria, sem precisar existir pensamento. Então, a ideia é que a gente, esses pequenos samadhis que a gente vai conquistando com as práticas de yoga e dentro da meditação, isso se reflita num estado maior de presença no dia a dia, inclusive quando tu estás falando, quando tu estás agindo, só que tu estás agindo com mais presença. Tu está mais consciente dos teus atos, mais consciente da tua fala, mais consciente na hora de te alimentar. Tu não vai lá e come e não percebe o alimento, a textura, o sabor. Tu começa a estar mais presente. Enquanto a gente tu come, às vezes depois tu nem lembra o que tu comeu. Ah, comi, pensando e falando no celular e fazendo não sei o quê. Ou tá falando com as pessoas e não tá conectado, tá só conectado só ali contigo. Tu não entende, né, o que está acontecendo de fato ali nessa interação. Tu vai ficando mais presente. E essas samadhis que a gente vai conquistando na prática, ele vai se refletir no teu dia a dia, no teu sono, né? Vai ter um sono mais profundo, mais relaxado. Então, a gente vai conseguindo desenvolver essa habilidade de diminuir essas variações da mente. Então, se tu tem lá 80 pensamentos por minuto, daqui a pouco tu tá tendo 30, 20, né? Vai reduzindo esse fluxo. E isso tu vai sentindo um relaxamento, né? Tu tá ali, porque quantos pensamentos a gente tem em um momento que não é útil? Na hora que tu tá fazendo um texto ali, que tu tem que estar né, envolvido com o teu trabalho ali, vem outros pensamentos que não são daquele momento, né? Que não é a hora de vir aquele pensamento. Tua mente, ela tá muito agitada. Então, na hora de tu tá fazendo uma coisa, tu tá pensando em milhares. Às vezes tá aqui na aula, daqui a pouco não tá aqui. Daqui a pouco já tá pensando, vai,
eu vou fazer não sei o que, rapidinho, vocês já não estão mais aqui no momento presente, só o corpo tá aqui. Eu sou assim. Eu tô muito. Mas é treinamento, né, gente? Se vocês começam a treinar, fazer japa, fazer meditação, começa a melhorar algumas coisas que vocês estão comendo. Pode ver. Come um pote de Nutella lá, cheio de açúcar, para tu ver se não dá até um ataque cardíaco. Chega a sentir um. Agora tu come uma maçã, uma banana ali, só ela, purinha, vai sentir um. Não dá. Pô, eu consigo comer, como abaixo o chocolate, chega a dar uma acelerada assim na hora, assim, sabe? Aquela, ou seja, tá Eu atrapalhando. nem sinto. Eu não senti, acho que tem que ser mais 5 balas. É, mas O povo já tá falando, sim, mas assim, quando tu estiver mais atento, assim, quanto mais vocês forem praticantes, vocês vão notar, vai ter um dia que vocês vão perceber melhor os alimentos, assim, se vocês não estão percebendo agora, vocês vão conseguir perceber melhor essa conexão. Eu mercado com as pessoas, automaticamente Não, mas então não dá para ficar conversando aqui entre vocês, que senão vai atrapalhar. Sutra 4, Vritti Swarupyam Itaratra. Então, em outras ocasiões, há a identificação com os pensamentos. Então, ou seja, quando a gente não está presente, quando a gente não está nesse samadhi, a gente está identificado com os pensamentos. A gente, cada vez que a gente entra num samadhi, em meditação, cada vez mais a gente vai tendo mais presença, né? É o que eu estava falando ali anterior, está conectado uma coisa com a outra. A gente está com a atenção fora, né? Tá toda hora identificado com os pensamentos e a gente se esquece da nossa natureza. Por isso que tem essas práticas para a gente ficar na presença. A puja, né? A meditação, o japa, o escutar sobre si, porque faz parte do estudo a gente escutar, né, esse conhecimento sobre o divino, né? A gente tem que estudar sobre o divino, ouvir sobre o divino, ouvir sobre nós mesmos, ouvir sobre Deus, para que a gente possa estar conectado com ele. Quanto mais a gente conhece alguma coisa, mais a gente se conecta com aquela coisa, né? A gente pode ver assim, tu pode te apaixonar por alguém, né? Ou até por um filho, tu tá apaixonado por vir, não sei o quê, mas quanto mais essa relação se aprofunda, mais conectado tu tá com essa pessoa, né? Quanto mais tu conhece a pessoa, mais tu confia, né? Quando tu conhece alguém, tu, de natureza tu não tem trauma, tu já meio que confia, mas quanto mais a pessoa vai mostrando para ti como ela é, mais tranquilo tu fica com aquela pessoa, né? Às vezes tu conhece um amigo e tu não sabe como é que a pessoa é, daí tu vai vendo, tá vendo como é que ele age com as outras pessoas, como é que a pessoa é, tu vê, pô, parece aquela pessoa, olha que legal a atitude daquela pessoa super correta, é uma pessoa generosa, né, uma pessoa verdadeira consigo, às vezes nem é uma pessoa paciente, tu vê que a pessoa não é paciente, mas tu vê que ele é verdadeiro com os sentimentos dele, com as emoções, né, daí tu te conecta com aquela pessoa, né, às vezes uma briga faz tu ficar mais amigo de alguém, né? Porque às vezes na briga tu fala tudo que tu pensa, né? A pessoa te xinga, fala tudo que pensa, e se vocês conseguem passar por essa barreira e continuarem amigos, a relação fica mais forte. Porque daí tudo aquilo que estava entalado, tu botou, a pessoa botou, daí tu sabe de fato agora que como é que a pessoa pensa de ti e tu que tu pensa dela. E aí, apesar de essas coisas que foram jogadas na mesa, na cara, né? E a gente conseguiu não deixar o ego né, vir para o primeiro lugar, a gente consegue perdoar a pessoa e ficar em paz com ela. E a gente se conecta mais ainda com essa pessoa, a amizade fica mais forte. Já não aconteceu isso com vocês? Né? Daí, pô, é bom, tá tudo certo, passou. Né? Às vezes precisava daquele momento ali. E isso é a mesma coisa. Quanto mais tu conhecer Deus, mais tu te conecta com Ele. Porque enquanto Deus é só um nome na tua cabeça, né? Ou só algo que tu pede quando tu tá em dificuldade, né? A tua relação ela é muito curta, né? A hora que tu todo dia tu conversa com Deus,
tua relação está estreitada. Se todo dia tu fala com Deus, todo dia tu fala com ele, todo dia tu fala, todo dia tu fala, né? Cada coisa que tu ganha, cada coisa que bênção que vem na tua vida, seja material, seja física, seja sensações que tu tem, tu agradece a Isha, porque tu tem aquela sensação por causa dele, né? Tá todo momento. Né? Os professores, toda vez que alguém vem agradecer alguma coisa, eu vou lá e falo, o Narayana, 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 né? Então, todas as bênçãos e todos os elogios são para Deus, porque o conhecimento, né, não é meu, né? Tudo que eu recebi, na verdade, ele é meu e de todo mundo. Então, não é meu, ele é de vocês também. Então, quando eu tô me agradecendo, tô me agradecendo para o objeto de vocês. E aí eu penso assim, tipo, gratidão, Senhor, né? Aí eu chego lá, o Namah Shivaya, porque eu recebi dos meus professores, eu não, né? Tudo eu aprendi, tudo me foi me dado. Não, nada fui eu que criei. Então, não posso ficar com nada, né? Se nada é meu de fato. A única coisa que é meu são as minhas ações. Quando eu for embora desse mundo aqui, eu só levo as minhas ações. Sejam boas ou más. Então, vamos fazer boas ações, porque a gente vai levar, né? Isso é a nossa conta bancária. A única coisa que realmente é nossa permanece com a gente, que a gente não perde. Né? São as nossas ações. Depois eu pulei lá para o Sutra 12. Por quê, gente? Assim, primeiro, pelo tempo de estudo, porque a gente conseguiu fazer todos e alongar muito. E o meu professor disse para mim, selecione alguns sutras. Mas eu já dei uma reestudada, depois talvez na outra aula eu traga um pouco desses sutras que eu estou pulando aqui. Sutra 12, né? Então, Abhyasa, Vairagyam, Tada, Nirodha. O controle daqueles movimentos da mente se dá pela repetição e pelo desapego. O controle daqueles movimentos da mente se dá pela repetição e pelo desapego. Então, assim, o que a gente tá falando aqui? O controle dos movimentos da mente, né, que é o yoga, né? A definição de yoga é a cessação das variações da mente. Como que eu vou dar com essas cessações das variações da mente, né? Aqui ele fala repetição, abhyasa, né? Essa repetição, abhyasa, essa repetição, vairagya, né? Que é esse discernimento, esse desapego, abhyasa, a repetição, vairagya é o desapego. Tem duas coisas que caminham com isso. Viveka, que é discernimento, né? Discernimento é o discernir aquilo que é o certo, que é o correto. Quanto mais qualificada é a minha mente, mais eu consigo entender o que deve ser feito. Né? E aqui no yoga é repetição. Por isso que eu perguntei para vocês, e aí, meditaram essa semana? Você tem que repetidamente ouvir sobre o conhecimento, repetidamente fazer as práticas. Não é algo que, eu vou lá e fiz uma vez, aí demorou um mês. Já vai tendo algum efeito, mas é muito pouco. Lá adiante ele vai falar dos níveis de prática de yoga, né? Leve, médio, intenso, né? Aí cada um, se falando de nível, não de nível de esforço, mas de nível de prática, isso que nós estamos fazendo aqui é uma prática avançada de yoga já. Né? As pessoas que estão praticando asanas ali apenas, que vêm aqui, né? A maioria das pessoas que vêm aqui no estúdio aqui só fazem asanas, não sabem o que é yoga. Tu pode perguntar para eles, não sabem explicar o que é yoga, não entendem o que é yoga. Eu vou falar que é as posturas.
faz as posturas, faz o pranayama, faz a meditação ali, que é muito bom e até vai qualificando, né, o corpo, às vezes vai ajudando a abrir o campo mental e regular a energia do corpo. E a pessoa tem uma qualidade de vida um pouco melhor, mas ela ainda fica na beira da água, né? Ela não entra dentro do mar mesmo. Ela fica ali na frente, olha o mar, dá molha os pezinhos. Tá quase pronta para entrar. Tá quase tem pronta que para ter coragem entrar. pra entrar. Que se não fizer esse estudo mais aprofundado, não tem como tu ir Mas é o adiante. limite essencial, né? Se não entrar, não é cômodo também ver que É cômodo, que daí tu fica no raso, entende? A gente chama tu tá upa yoga, tu tá próximo do yoga ainda, mas, né? Quando a gente entra no estudo do Yoga Sutra, daí tu já tá entrando no mar mesmo, né? Daí depois aí o quanto tu vai nadar lá dentro, vai mergulhar, aí vai depender de ti. sim. Mas isso aqui já é uma prática avançada de yoga, né? Já dá para dizer. Enquanto a gente está lá, é prática inicial e tal. Tanto Nossa, eu achei que que eu era iniciante, agora eu já tô avançada. já tá, não, já tá no, já tá, tu tá um passo adiante do que, porque assim, é óbvio que para tu te desenvolver em todos os teus níveis, tu vai ter que usar as práticas, né, no teu dia a dia. Tu vai ter que começar a trazer a prática de asanas para ti, para tu poder teu corpo conseguir ter uma postura de assentamento boa. Tu vai ter que fazer alguns pranayamas, aprender a controlar a tua energia vital através da respiração. Depois ele vai falar aqui adiante, gente, porque assim, controlar a mente só usando a mente não é possível, né? O pranayama ele é um facilitador enorme, assim, para a gente conquistar samadhi, né? A gente conquistar esse controle da mente. Então, prática constante, né? Ininterrupta por longo período de tempo, né? E não é algo que vocês vão fazer, conquistou lá, cheguei um dia, experienciei samadhi e agora eu não medito mais, agora eu não faço mais nada. Não é isso. Essa prática ela tem que levar para a vida toda. A gente tem que escovar os dentes todo dia, não tem? A gente tem que dormir todo dia para limpar a mente, para, né, liberar os hormônios que o corpo precisa, para a gente recuperar as células do nosso corpo. A meditação ela tem que te acompanhar a vida toda. Óbvio que tem fases que talvez tu vai colocar mais intensidade, sabe? Que nem quando tu tá para o campeonato, aí tu treina muito para o campeonato. Então, eu tô no início, talvez eu tô num momento que eu tô precisando mais, eu vou me esforçar mais. Depois de um tempo de prática lá, cada um vai ter seu tempo, tu precisa vão diminuindo essa prática, a quantidade de japa, repetição de mantra lá que vocês vão fazer. Talvez no início vocês vão colocar um esforço maior para porque está muito sujo, né? Depois vocês vão manter. Enquanto pega um carro lá que ficou na lama, foi lá pro off-road, depois no dia a dia é mais fácil de tu manter quando, né? Tu não vai precisar fazer tanto esforço. Então, Sutra 13. Tatra Chital Yatno Vyasa. A repetição é a só com a letra A, né? Não com a H. A repetição é o esforço para o estabelecimento naquele objetivo específico. A repetição é o esforço para o estabelecimento naquele objetivo específico. Para o estabelecimento naquele objetivo específico. Então, assim, gente, essa repetição ela deve ser realizada com firmeza, trazendo sempre a mente de volta para o objeto do foco, mas com gentileza, sabe? Não adianta tu começar lá a meditar e dar murro em ponta de faca, sabe? Saco, minha mente não fica parada, eu tô muito agitado. E essa não é uma atitude legal de tu ter. Tem que ter uma atitude de gentileza com a tua mente, sabe? Pô, tô entendendo que eu não sou a mente. E que ela tá alimentada, simplesmente eu só coloquei um monte de coisa lá para dentro. Essa mente, ela tá funcionando do jeito que ela é, da natureza dela. A natureza dela é aquela. Então eu não preciso ficar chateado que eu não tô tendo concentração, que eu tô ansioso. Eu acolho isso. Beleza, estou ansioso. Aí eu trago o conhecimento, né? Eu falei, não entendo, não, realmente, eu não me alimento tão bem, não estou dormindo tão bem. Eu tive uma vida, né,
que desregrada, que me levou nessa. Eu tive uma série de comportamentos, então é natural que a minha mente esteja assim. Agora eu vou pegar ela, né, com firmeza, igual que tu pega uma criança quando tu tá precisando educar, tu pega ela com firmeza, mas com gentileza. Tu não precisa ser agressivo, mas tu pode ser firme com aquela criança. Que pode soar uma agressividade, dependendo do nível de sensibilidade da pessoa. Tem pessoas que tu fala firme, a pessoa, ai, tu tá me oprimindo, não sei o quê. Ah, tá. Falou 10 vezes lá numa boa, aí a hora que tu pega e tu fala firme, engrossa a voz, a pessoa diz assim, ai, olha que grosso. Ai, mas tu é uma acharya. Ai, tu tá falando desse jeito. Pô, cara, mas há anos eu falo pra ti, te peço, há anos, tu já sabe que tu tem que mudar isso, tu sabe que tá errado, e aí tu quer que agora eu fale por quê? Eu vou chegar lá e vou dizer pra ti, não, te coloca no teu lugar ali, não vai ficar ruim pra ti. Aí a pessoa, ai, que ruim. Eu falei, mano, poxa, velho, tipo, 10 vezes. Quanto tempo eu aceitei tu me tratar dessa forma? E eu fiquei quietinho. Chegou uma hora que, né, com o companheiro, com a companheira, né, com o irmão, com o pai, né, tem que se abusa do seu poder. Vai chegar uma hora que tu chega lá e diz, às vezes aconteceu uma situação com... que até para nós que somos iniciantes, né, essa conversa com a mente até é uma meditação, né? Esse processo de atenção É, contigo. tem um processo mais adiante, eu vou passar para vocês essa parte da reflexão. Eu estou primeiro ensinando vocês a concentrar. Depois a gente vai ter um momento onde tu vai entrar lá dentro e vai haver uma reflexão, só que sem interferência da mente. Tu vai ver que esse diálogo ele pode acontecer lá dentro. Lá. A meditação não é sentar e ficar só de olho fechado ali em silêncio. Eu já achei incrível que na Pinhal falou que a gente tem que tentar olhar para a mente sem. A gente não é a mente. Uhum, A gente observa a mente. uhum. Faz todo sentido, mas é difícil. É A difícil? gente se deixa envolver pela mente. Porque a gente está identificado, né, com ela, né? Então, esse processo de desidentificação é super importante, porque o próprio estudo lá adiante vai explicar para a gente que a gente não é o personagem, que a gente é o sonhador. Pensa assim, a gente despertar, por isso fala despertar espiritual. É como se tu estivesse sonhando, tá? Por que que a gente sofre tanto aqui? Porque a gente está identificado com o personagem, a gente acha que a gente é o personagem. Eu acho que eu sou a Bárbara, eu acho que, né? Tô aqui, Rafael. Aí, vamos dizer que tu estivesse no sonho lá, e aí tu tá correndo do cachorro que quer te morder, tu tá no caminhando e tem muitas cobras, né? Quem já não teve sonho de caminhar e ter cobra por tudo e ficar morrendo? Nunca sonhou, eu já sei, tipo, passar assim, subir uma rampa assim, cheia de cobras e passando meio, e cachorro por querer me pegar e cobra debaixo da cama, né? E eu tô morrendo de medo. Só que aí, daqui a pouco lá no sonho tu te lembra que tu tá dormindo, que tu é só um personagem. Daí tu pensa assim, é um sonho. Daí tu vai usar o sonho de uma forma muito melhor, né? Daí tu fala, Tá tudo bem, tô seguro. tá tudo bem. Daí tu já não tem medo, você acaba de ficar, tu sabe que não é de verdade e tal. Então, o despertar espiritual é a gente se desidentificar com isso. A gente entender que a gente não é esse personagem, que a gente é o sonhador, que a gente é a Ishvara, né? Então, tu entende assim, mas eu sou Ishvara encarnado num personagem. Estou aqui vivendo através de um personagem que tem suas limitações. E aí tu consegue, tendo de fato entendendo isso, né, racionalmente, intelectualmente, e tu conseguindo sentir isso de fato no teu coração, aí tu passa a ser uma pessoa mais livre, É né? aquela história da cobra que você falou semana passada. É. Coincidentemente, eu cheguei nessa parte no livro do Yoga para Nervosos, que Uhum. também traz essa. Reflexão que a gente se engana às vezes. É uma ilusão, né? E a Uhum. gente é iludido, Sim. infelizmente, né? E a gente precisa trazer essa consciência de que tudo depende do jeito que a gente vê. Pode ser que a cobra seja uma cobra. Até a interpretação em relação, às vezes a pessoa está te falando alguma coisa e tu está interpretando errado com base nos preconceitos que tu tem. Às vezes, né? Às vezes a pessoa está falando de um jeito que ela não quer te agredir, ela está numa boa, é só, às vezes, talvez, né? Às vezes não é nem o jeito que a pessoa está falando, às vezes é tu que está interpretando daquele jeito. Acontece isso de fato, pode acontecer. Aí tu tem que ter esse autoestudo, né? Esse vairagya, né? Essa autoobservação, assim, né? Então, esse discernimento, esse viver, assim, sabe? De tu conseguir compreender. Quanto mais tu busca autoconhecimento, mais capacidade tu tem de compreender, de fato, o que é a natureza das coisas.
tu pensa mais antes de reagir, antes de responder, né? Outro dia um professor estava falando que conviveu algumas vezes com a professora Glória, que é a que fez essa tradução desse sutra, esse Yoga Sutra, e ele falou o quanto ela é silenciosa, assim, ela fica mais introspectiva, assim, ela brinca e tal, tudo também, mas ela é como se ela pensasse mais vezes, assim, o que que a fala dela vai gerar e tal, assim, sabe? A gente vai tendo mais essa presença. A gente vê muitos sábios, né, que é mais calmo, mais quieto e tal, e também um pouco tem a ver com a personalidade. Não é porque tu começa a desenvolver sabedoria se tu é uma pessoa mais comunicativa que tu vai se tornar um quieto, que vai falar assim, né? Tal, vai falar baixo, né? Isso não quer dizer, tua personalidade às vezes é ser mais incisivo, mais extrovertido, e o conhecimento ele não vai mudar isso, né? Ele vai talvez refinar algumas qualidades tuas, assim, sabe? Vai conseguir ter a capacidade de restringir algumas coisas, né, que não estão tão legais, assim. O Sutra 14, então, gente, ó, só reformulando, então, ó, sejam gentis, mas firmes na hora de, eu tô aqui para meditar. Vocês podem até falar para a mente de vocês, como se estivesse falando com uma criança. Ó, tô aqui para meditar. Tu consegue me ajudar um pouquinho? Por favor, fala assim, falando desse jeito também. Tipo, mente, sim, olha só, tá? Assim, ó, para de ser chato, tá? Me deixa aqui, leva a respiração. Pô, não, é só que saco, tá bom, mas, sabe? Com firmeza, sem agrediu, assim, mas tipo, pô, sabe, tá sendo chato, né? Pô, já deu, tá bom, eu já sei que tá doendo aí, tá bom? Não precisa ficar me avisando. Quando tá doendo lá o joelho lá no bar, eu falava assim, eu falei, tá, eu sim, a informação já chegou aqui, eu sei, e não vai dar nenhum problema, tá, mente? Tá tudo certo, eu sei que teu trabalho é me informar que tá doendo ali, mas eu já entendi, tá bom? Tá, não, não, eu sei que eu tenho que fazer isso depois, tá bom? Não vou esquecer, tá? E aí, né? Com criança a gente tem que falar assim. Você tá. Às vezes, agora a Valentina já está mais velha, mas quando era, tinha 7 anos, 6, 7, eu dizia assim, olha, agora eu não estou disponível. Eu não posso, eu estou trabalhando. Desde que a gente trabalha em casa, né? Daí tu diz, eu não posso agora. Daí ela ia compreendendo, né? Que não. Eu, tipo, depois eu vou brincar contigo, eu vou te dar atenção, mas eu não posso ficar parando aqui toda vez aqui, né? Daí, tipo assim, firme ali, por gentileza. No Sutra 14. E aquela repetição praticada com dedicação e cuidado, sem interrupção e por longo tempo, é a base firme. Agora, vamos bem E, devagar. e aquela repetição praticada com dedicação, e cuidado, sem interrupção e por longo, Repetição, dedicação, cuidado. praticada com dedicação e cuidado, sem interrupção e por longo tempo, é a base firme. Mesmo que não esteja na ordem, o significado do que está sendo falado não vai ser perdido. Não tem problema. Longo tempo. Longo tempo é a base firme. Tu vê, né? Ele vai. Uma coisa tá ligada na outra. Ó, vamos ao yoga. Yoga é isso. Quando eu conquistando isso, vou chegar nisso, né? Ele vai construindo, né? Uma coisa tá ligada à outra ali, né? E aí ele vai lá, né? Então, o controle do movimento se dá pela repetição, pelo desapego, desapegado, controle ali né, dessa mente. Né? A repetição e o esforço deve ser estabelecido. E essa repetição praticada com dedicação, sem interrupção, por longo tempo, é o que nos dá essa base firme. Então, tu vê, né? É o que eu tinha falado antes. Né? A prática ela tem que ser repetitiva, repetitiva, repetitiva.
É assim que a gente chega na perfeição das coisas, né? Um atleta, né, ele fica bom que ele repete, repete. Pega lá um judoca, vai, pô, vai derrubar uma vez, vai derrubar duas, vai derrubar. Depois que ele pegar e der lá um Koshiguruma 1000 vezes, ele vai fazer com perfeição o Koshiguruma. Ele vai dar um ultimato, ó, pá, são golpes lá do judô, né? Tu vai fazer 1000 repetições. Depois que tu fizer 1000 repetições, tu não precisa nem pensar mais para fazer. Tu só dá o comando e o corpo sabe fazer sozinho, né? A prática de meditação, a prática de yoga, ela repetida, com gentileza, com firmeza, por longo período de tempo, vai nos dar uma base firme, uma base de presença firme. E aí a gente come com mais presença, a gente se diverte com mais presença, a gente fala com mais presença. Uma coisa que vocês podem fazer, chamado Lakita Mantra. Lakita é esse ato de escrever. Então vocês podem botar um caderninho junto com vocês, depois da meditação, e escrever o que vocês sentiram. Porque às vezes na meditação vem alguma imagem que não é uma imagem que tu pensou, sabe? Que tu criou ali na hora na tua mente ali. São coisas importantes que apareceram na tua meditação que ajudam a tu te liberar de algum problema, um estresse que tu tá tendo, sabe? Mental, assim. Então tu anota ali, anota como é que foi. Ah, hoje estava difícil. Ah, hoje foi muito bom. Ah, me conectei, me desliguei. Hoje doeu demais o corpo, a lombar. Hoje o barulho do vizinho ligou a máquina, me irritou muito. Ah, hoje teve barulho, mas eu não me irritei. Hoje eu fiquei bem tranquilo. Vamos anotando assim, sabe? Não é que é anotar para depois vocês ficarem relendo, gente. É uma anotar só para botar ali, porque tem um exercício, né? Uma energia nesse lance de tu escrever ali, né? Então, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Nós poderíamos anotar a direção dos seus Sim, pode anotar depois, com certeza. Quando eu assisto as aulas de Vedanta, quem que é? Anotar o nome aqui, quem é que me escreveu aí? Só está escrito usuário do Zoom, só para eu saber quem que tá me perguntando. Deve ser Dayara, acho que é. Ah, tá. Esse mesmo. Inclusive, até vou dar essa dica para outra vez. Se vocês quiserem depois, nas outras aulas, outras vezes, querer anotar depois, né, assistir, porque daí não perde tanto o foco, assim. Eu só dou aqui a tradução, a gente consegue desenvolver mais, né, do que eu ficar fazendo passo a passo para vocês. Então, assim, por hoje, a gente vai ficar aqui até o Sutra 14, tá? A minha previsão era essa. Deu tempo direitinho, na verdade. Agora eu queria abrir um espaço para vocês perguntarem mais coisas, assim, sobre o que a gente falou, ou outras dúvidas que vocês têm na prática de vocês. Podem perguntar, gente. Tranquilos? Muitas dúvidas, mas eu tô até perdida de tanta dúvida. Então, tu pode me mandar no grupo lá, se tiver alguma coisa mais urgente de dúvida, me pergunta lá, eu respondo para ti, respondo para todo mundo. Se alguém quiser perguntar aí, ouse, Dayara, pode perguntar que eu respondo aqui, estou com o chat aberto aqui. Pois, a gente vai construindo, né, aos pouquinhos, sobre cada aula tem algo novo ali para a gente fazer. Eu queria ter mais tempo para a gente ter feito a meditação, mas é preciso liberar a sala, que eu não sei que horas ela vai demorar uns 15 minutinhos para arrumar aqui. O que eu vou fazer essa semana vai ter vou gravar uma aula, talvez eu transmita pelo Zoom, aí eu aviso vocês, quem conseguir assistir, e depois eu vou botar gravado e vou botar lá no YouTube. E aí eu vou deixar aberto a aula lá. É uma aula com uma sequência de algumas posturas. Posturas de yoga também tem.
tem algumas que são descritas como aquelas realmente importantes, né? Existem centenas, milhares de posturas de yoga. Nos tratados que falam de yoga, de posturas, falam-se lá de... Lá no Hatha Yoga tem 12, 15, realmente as mais eficazes e importantes. No Guiranda Samhita tem 32 posturas. Então, a gente não precisa de um repertório enorme de posturas para se desenvolver, né? Algumas ali, já, inclusive um Surya Namaskar, que na verdade ela é uma série de asanas, mas ela é uma série de Bhakti, né? Que tu está fazendo ali uma reverência assim, de conexão com o divino. Assim. Na verdade, toda aula de yoga deve ser assim. O principal da aula de yoga é de gerar conexão, não gerar só um alívio físico. Conseguir sair da aula se sentindo conectado, assim, sabe? Eu fiz a aula e terminei conectado, então a aula foi boa. Né? Se eu estou ali desconectado com o espiritual, a aula não foi tão boa. Por exemplo, a importância também da voz, a forma que o professor conduz a aula, né? Como é que começa essa aula, como é que é o desenvolvimento, como que ela termina, assim. A gente usa muito a entonação da voz, a música ali, para ajudar a levar, né, o pessoal nesse estado, assim, de conexão, de paz, de plenitude, assim. Depois a gente começa mais light, depois começa, fala mais firme, depois no final a gente começa reduzindo a voz. Isso a gente aprende, né, na formação de yoga, que a gente usa, né, a nossa voz para ajudar a conduzir a pessoa. Com a voz tu faz uma criança ninar, né? Tem a música de ninar, tem música, né? Tem para fortalecer alguém, o coach chega lá, vamos lá, grita, tá, tudo, né? Vai usar a tua voz para subir a tua energia, para reduzir a tua energia, para te equilibrar, vai usar a respiração para isso, vai usar a mentalização. Então, isso tudo a gente vai aprendendo com as práticas de yoga. Aprender a mentalizar, vai ter sutras lá adiante que vai falar sobre isso, sobre a reedição de pensamentos negativos. Como que a gente faz com esses pensamentos limitantes, essas crenças e pensamentos que são contrários àquilo que a gente precisa que se manifeste na nossa vida. Tem um exercício para a gente, né, criar uma outra percepção, um outro padrão mental. E aí tu tem que aprender a fazer isso na hora. Eu já vou adiantar. Quando tem um pensamento negativo, na hora tem um pensamento oposto positivo e pense positivamente acontecendo justamente o que tem que acontecer. Pensei que vai dar errado, não sei o que, veio uma imagem de um acidente, de sei lá o que, de lá, na hora tu já pensa o contrário, tudo acontecendo maravilhoso e tal, tu cria um pensamento oposto, né, no sentido positivo. Isso já vai ajudando a criar um padrão mental relacionado àquele pensamento. É isso, eu vou cantar uma agora para a gente encerrar. Como devo iniciar a meditação? Então, a meditação eu peguei e já dei na aula que está gravada lá no YouTube. Daí tu dá uma olhadinha lá, mais para o final da aula, eu dou a instrução de como fazer a meditação. Mas eu acho que tu tinha feito, né, para mim. A meditação a meditação é sentar num lugar, tá? Que de preferência que ninguém vai atrapalhar vocês, né? Atrapalhar o mínimo possível. Achar uma postura confortável, sukhasana, botar uma almofadinha, se precisar ser numa cadeira. Se puder ter tomado um banho antes, né? Essa sensação gostosa que o banho dá, um banho tomado, barriga vazia, né? Não ter comido, né? Ou comido um tempinho antes. Tá hidratado ali, já foi no banheiro para não vontade de xixi. Pode ser com uma musiquinha, pode ser sem musiquinha, né? Liga um palhinho santo, que já faz a limpeza energética. Aí eu vou ali, mãos voltadas para cima, né? Assim, ou em cima dos joelhos, assim. E aí eu começo a direcionar primeiro a minha atenção para os sons que tem de fora. Se eu estou com fone, não dá para acontecer. Então, primeiro eu observo meu corpo. Vejo, meus joelhos estão se tocando, meu lombar, sente a roupa, brinco, o colar, né? Sente o coração batendo, tenta sentir a temperatura, o calor, a vibração nas mãos, o corpo vibrando, né? A gente sentir esse calor que o corpo permite. Então tu vai fazendo, aí lembra dos móveis do local,
Aí olha, tá na frente, tinha um sofá, tem a cama, tem aquele quadro aqui do lado. Aqui atrás, tá? Eu tô sentado numa almofada bege e tal. Tem o ring light aqui, o altar do lado. Ah, tem a flor branca. Ah, tá, tem isso, tem aquilo. Então, eu vou fazendo esse exercíciozinho de um escaneamento local, um escaneamento físico. E aí, depois que eu fiz esse pequeno escaneamento, isso eu já comecei a direcionar minha atenção. Eu botei atenção aqui, botei atenção ali. Não pensei aleatório, né? Eu fui botando. Aí, pum, respiração. A partir do momento que eu cheguei na respiração, eu tento ficar prestando atenção na respiração. Todo momento que eu me distraio, eu trago de volta a atenção para a respiração. Sem ficar respirando. A respiração está acontecendo normal, organicamente. Aí tu vai sentindo o ar entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. E tu vai tentar te manter ali por um tempo. Mas mais adiante eu vou trazer outros elementos para a prática meditativa para vocês. Por enquanto, vão treinando essa questão mais básica. E a meditação guiada a gente não deve fazer, então? Olha, vocês já dei instrução para vocês como fazer. Vocês podem usar a guiada até vocês se sentirem mais confortáveis. Vocês podem ir lá e botar lá no número da aula lá, ver qual é o minuto, já grava lá, daí só vai lá no YouTube, põe lá onde que eu dou a instrução lá e vai por ela. Não, pergunta Outras meditações guiadas. Eu acho que tu pode fazer isso, tu experiencia, faz outro tipo de meditação, vê como é que tu te sente, vai te ajudar. Se tu acha que está te ajudando, pode usar, não tem problema. Tá? Mas a ideia é que tu faça isso algumas vezes e depois tu não fique dependendo disso, né? Para tu tá ali, tu não depende do vídeo, não depende de nada. A meditação é muito um processo tu contigo ali e é bem simples, de certa forma. Só que a meditação, ela depende de uma vida, né? Para vocês aprofundarem, tem a vida de yoga, para tu ter uma vida meditativa. Não é a meditação em si, é tu ter uma mente meditativa. Ter uma mente meditativa é essa presença. Não é para tu estar em meditação só quando tu está de olho fechado lá. A ideia é que tu viva no estado mais meditativo, mais presente. Né? O yoga ele vai proporcionando isso. Pensa comigo, se tu começa a dormir mais cedo, começa a te alimentar melhor, começa a estar em contato com a natureza, começa a orar, tu vai tendo uma vida mais meditativa, né? Então, tu começa a botar menos coisas para dentro que te interferem, começa a ficar mais recolhido contigo. Isso vai te dando uma tranquilidade. Eu só provo tudo. Quando eu fumava, yoga, isso não. Eu pulava e quando eu comecei a meditar, eu vi o sol vibrando, né? Eu não via. E meus pais eram evangélicos, aquela coisa toda. E eu não vi pergunta. É, Quando eu comecei, e Deus é a primeira manifestação o Sol é a primeira imagem arquétipa de Deus. Inclusive as igrejas antigamente, a católica, inclusive na roupa do padre tinha um sol atrás. Pode ver nos filmes antigos, era o sol, porque ele ficava aqui virado para o altar e o sol estava ali, todo mundo reverenciando o sol. Vocês pensam comigo, os primeiros seres aqui, a hora que vinha o sol, que esquentava, que dava luz, que eles começaram a perceber que fazia crescer as plantas, que eles se alimentavam, que os bichos se alimentavam, eu falei, pai, aquilo ali é Deus. Primeira forma, né? Inclusive tem acho que é na Kathopanishad, Manakena Upanishad, explicando como é que os espíritos tomam vida. A gente vem pelo sol, condensa em água, em nuvens, chove, cai na terra, a planta absorve, um animal come, digere dentro do animal, tem todo o processo até a gente querer tomar vida. Louco, né? Mas o nascer do sol, o pôr do sol é restaurador. Não é, o sol é... Gente, podem... Sim. Om Purnaf Purnamidam Purnad Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vaishishate Om Shanti Shanti Shanti. Gente,
Tchau para quem está em casa e obrigado pela presença de vocês.